Oi, gente! Hoje já é o meu segundo dia do ciclo. Agora são quase 2 horas da tarde. Ontem, no primeiro dia, eu usei o Violeta Cup B. É esse coletor que tá aqui na minha mão. Ele tem 2 pétalas, ele não tem ranhuras, ele tem furinhos. Quem tá acompanhando lá a série de maleabilidade dos coletores, e se você não tá acompanhando, acompanha lá, viu que o Violeta Cup hoje em dia é o segundo coletor nacional mais rígido, somente atrás do Luma Easy Cup. E tinha tempo que eu não usava ele. Na verdade, uma pessoa comentou no YouTube, uma pessoa que era nova aqui no canal, comentou no YouTube perguntando se eu não gostava do Violeta Cup, porque ela não tinha me visto usando o Violeta Cup. E realmente eu me dei conta que recentemente eu não tinha usado o Violeta Cup, já tinha um tempo. Então eu resolvi usá-lo. O Violeta Cup, ele é um coletor de maleabilidade média. Ele é um pouquinho mais rígido hoje em dia. Ele já foi mais mole. Pode ser que você tenha uma versão mais mole desse coletor. E ele já teve um design diferente também, com esse mesmo nome. Mas esse aqui é o coletor atual. Então ele tem medições aqui dentro. É um coletor, na minha opinião, bem coringa para fluxo leve a moderado. Ele aguenta bastante peso dentro do corpo dele, considerando que ele tem um corpo pequenininho. E eu tenho apenas 2 problemas com o Violeta Cup. Ele é um ótimo coletor e são problemas de preferência pessoal. O primeiro são as pétalas. Como ele tem 2 pétalas só, depois que eu coloco ele dentro do canal, eu preciso girar para reposicionar as pétalas de modo que na hora que eu tire elas ficam assim, elas fiquem assim e o coletor não esteja assim. Porque aí não tem pegada e aí eu tenho que ficar girando ele lá dentro para poder deixar as pétalas já na posição na hora de eu tirar. Uma vantagem que eu vejo em relação às pétalas, principalmente essas do Violeta Cup, é que quando você aperta a pétala, geralmente o vácuo já solta na hora. Então você não precisa apertar mais em cima no corpo do coletor, como acontece com alguns coletores que têm ranhuras. A pétala, ela meio que ela afunda quase todo o corpo do coletor e já tira o vácuo instantaneamente. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. O segundo ligeiro problema que eu tenho com o Violeta Cup e que eu nunca tinha reparado antes, reparei somente ontem quando eu fui usá-lo, é que o Violeta Cup ele é um coletor ligeiramente mais rígido, maleabilidade média, mas ligeiramente mais rígido. Ele é mais rígido que os outros coletores similares a ele, como o Coruí, o Easy Comfort, o Enciclo, o Flirt, os outros coletores para pessoas que não têm filhos. Se você comparar com o Violeta B, ele vai ser um pouquinho mais rígido. E da mesma forma, se você comparar os outros coletores nacionais para quem já teve filho, com o Violeta A, que é o tamanho maior, você também vai ver essa mesma diferença. Só que ele tem a borda ligeiramente fina. Ela não é super fina como a borda do Flirt, mas ela é uma borda que é fina para esse formato que ele tem de coletor, esse formato de corpo que ele tem. Então o que acontece é que muitas vezes ele pega um vácuo bom, mas um vácuo mais leve do que eu esperaria para essa maleabilidade. E esse é o problema oculto que eu sempre tive com o Violeta Cup e eu não sabia explicar o que era. Eu tenho preferência, e isso é preferência pessoal, eu tenho preferência por coletores que são mais moles e se comportam como mais rígidos, pegando mais vácuo por causa de furos, borda, design, etc., do que coletores que são mais rígidos, mas se comportam como mais moles, pegando vácuo mais leve em comparação à sua maleabilidade, por conta da mesma coisa. Borda, furos, design, etc. O Violeta Cup é um deles. E o outro, com certeza quem já é antigo aqui vai adivinhar, é o Luma Easy Cup. O Luma Easy Cup é um coletor super rígido, mas ele não pega vácuo super forte. Ele tem furos enormes, ele tem um design diferente que impede que ele pegue um vácuo mais correspondente, o que eu esperaria da maleabilidade dele. E esse aqui é a mesma coisa. Na minha cabeça, antes de eu filmar aqueles vídeos da série da maleabilidade, na minha cabeça o Violeta Cup tinha a mesma maleabilidade que o Coruí
que o Enciclo, que o... Qual outro? Que todos esses de maleabilidade média que estão lá naquele vídeo. Então, na minha cabeça, ele tinha a mesma maleabilidade daqueles coletores. E ele não tem a mesma maleabilidade, ele é mais rígido. Por que que na minha cabeça ele tinha a mesma maleabilidade de um coruí, por exemplo? Porque o vácuo que ele pega é similar. E não deveria ser, já que ele é um coletor mais rígido. Eu nunca tinha reparado nisso e eu reparei usando ele ontem. Eu dormi com ele, usei ele até hoje de manhã. Hoje de manhã eu troquei, então eu achei interessante essa descoberta que eu fiz. Então é uma questão de preferência pessoal minha. Significa que eu não gosto do violeta? Não. Eu acho que o violeta é um dos coletores de melhor custo-benefício que a gente tem no Brasil atualmente. Ele é um coletor que tem um preço muito legal e ele entrega uma qualidade muito legal por esse preço. E ele entrega também uma performance muito legal. Então eu acho que o custo-benefício dele é muito, muito, muito bom. Dito isso, eu tirei o Violeta Cup porque meu fluxo começou a ficar intenso demais. Ontem eu tive fluxo super leve. Super leve, não chegou nem perto de encher o Violeta B. E hoje, para dar uma diversificada, eu resolvi colocar um Merula Cup. Um Merula One Size, o tamanho menor, porque meu colo é baixo, vocês sabem. E eu me dou melhor com o Merula menor. Então o Merula é um coletor que pega um vácuo muito forte. Ele não é para todo mundo. Ele é uma das minhas opções para dias de fluxo intenso, porque ele tem esse corpo totalmente arredondado. Eu, obviamente, estou com ele nesse momento, então não dá para mostrar para vocês agora, mas eu vou mostrar mais para frente nesses vídeos. Ele é um coletor que ele tem um corpo bem pequeno, mas super arredondado, então cabe bastante sangue nele. Ele pega um vácuo super, super forte, que, como eu disse, não é todo mundo que vai aguentar. Ele, se você tiver sensibilidade, ele vai te dar cólica, ele vai te dar incômodo. Eu tinha muito tempo que eu não usava o Merula e quando eu coloquei ele, eu senti um pouco de cólica durante assim os primeiros 5 minutos que eu tava usando, depois começou a melhorar. Eu acho que o nosso corpo vai se acostumando ao coletor. E conforme você vai se movimentando, essa é até uma dica. Você tá usando um coletor que tem vácuo muito forte pro seu corpo, coloca ele. Se tem aqui no canal a manobra para fazer, caso ele pegue um vácuo muito, muito forte. Mas se tiver uma cólica moderada, o que você pode fazer? Ir se movimentando. Anda pela casa, senta, levanta, anda mais um pouco, faça alguns movimentos, porque um pouco daquele vácuo vai começar a soltar, aquele vácuo extra, vai começar a soltar e o coletor vai ficar mais confortável. Isso funciona para todo mundo? Provavelmente não. Eu acho que nada funciona para todo mundo, absolutamente. Mas é uma coisa que funciona para mim. Se eu usar ele todo mês, eu não sinto nada. Mas quando eu fico muito tempo sem usá-lo, como foi agora, e eu uso, eu às vezes sinto o super vácuo dele, como foi hoje. Esse coletor é um coletor gringo, ele não é nacional. E ele tá à venda aqui no Brasil através de 3 revendedoras, que são a Vai de Copinho, a Copinho da Liberdade e a Frida Cups. Eu vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo, como sempre. Mas é um coletor que a gente não tem um super acesso a ele aqui no Brasil, por isso que eu não uso tanto, mas é um coletor que eu gosto muito para dias de fluxo intenso. Então eu resolvi dar uma diversificada aí, porque geralmente eu sempre uso o coruí normal nesse dia e acaba ficando um pouco chato, né, depois de um tempo. Então por isso que eu tô usando o Merula One Size hoje. Provavelmente amanhã eu vou colocar o coruí normal, porque eu não me aguento ficar sem ele, eu adoro esse coletor. E se eu decidir, amanhã eu volto para contar para vocês como foi o resto do meu segundo dia e o meu terceiro dia. Até amanhã.